Bom dia, boa tarde, boa noite para você, telespectador. Está começando agora o podcast Bar do Fagas. Brasil! E hoje o tema é ninguém mais, ninguém menos que René François Ghislain Magritte, um pintor belga. Aí sim. Então, meu querido amigo Pedro Henrique Ribeiro Gassen, quem é esse tal de René Magritte? Exato. Para começar, como eu disse antes na introdução, ele é um dos principais pintores belgas, surrealista, ao lado de Paul Delvaux. Ele nasceu no dia 21 de novembro de 1898 em Les Sines, na Bélgica, uma cidade mais de interior. Ele ingressou na Academia Real de Belas Artes em Bruxelas, onde estudou por 2 anos apenas. Foi durante esse período que conheceu a sua esposa, Gregorette Berger. Se casou com ela posteriormente em 1922. Teve como trabalhos uma fábrica de papel e também foi designer de cartazes e anúncios até 1926, quando um contrato com a Galerie de la Century, uma galeria da capital belga, começou a fazer obras de arte e transformando esta profissão de pintor como sua principal atividade. Neste mesmo ano, Magritte produziu sua primeira pintura surrealista, Le Jockey Perdu, tendo a primeira exposição apresentada no ano seguinte. No caso, ele começou nesse ano, fez as pinturinhas dele, bem maneiro, que foi exibida ano depois pela primeira vez. Quando esta galeria fechou, que um tempo depois ela acabou vindo a fechar, o contrato, obviamente, do Magritte encerrou, a galeria fechou. Bom, basicamente, então, quando a galeria fechou, ele retornou a Bruxelas. Né? E permaneceu ele permaneceu na cidade mesmo durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Ele se manteve em Bruxelas, apesar da guerra. O seu trabalho foi exposto em 1936, alguns anos depois, em Nova York, nos Estados Unidos. E foi mais ou menos nessa época que ele começou a fazer sucesso, tendo também uma exposição no Museu da Arte Moderna em 1965 e outra no Metropolitan Museum of Art em 1992. Nessa época, René Magritte já tinha conquistado um patamar diferenciado, já começava a se tornar bastante famoso. Infelizmente, a fama dele não durou muito tempo com ele vivo, pois ele começou a fazer sucesso mais ou menos em 1965 e acabou morrendo de câncer em 1967 e foi enterrado no cemitério de Schaerbeek. Agora vamos falar um pouquinho sobre as obras que René Magritte fez. Aí é a parte do nosso querido analista de obras, Luiz Henrique Emer da Legrave. Então, vamos começar aqui pela obra que é chamada pelo Filho do Homem. Ela foi pintada no ano de 1964. René Magritte pintou essa obra como um autorretrato a si mesmo. A pintura consiste em um homem de fato e chapéu de coco, em pé à frente de um pequeno muro, com um mar e um céu nublado ao fundo. O rosto dele é ocultado por uma maçã verde parada no ar. Massa. Aliás, a maioria dos quadros dele, eles são assim, tipo, com a face oculta mesmo, por causa do suicídio da mãe dele. Que quando retiraram o corpo dela da água de um rio, acharam o rosto dela cobrido por um véu. E isso influenciou várias obras dele, não só esse, como várias que a gente vai ver aqui. Bom, a obra que eu separei aqui para mostrar é a Golconada. A tela retrata uma cena de homens quase idênticos vestidos com sobretudos e chapéus de coco, que parecem gotas de chuva forte em um plano fundo de edifícios no céu azul. Os homens estão espaçados em rede e camadas. E essa obra foi pintada em 1953. Uma bela obra, não acham? Ah, sim. Cara, Massa. aí você já consegue ver, né, que René Magritte ele tinha uma ideia de fazer pinturas bastante profundas e com
Não em si apenas tu olhar como tu vê, por exemplo, a Mona Lisa e pinturas assim. Ele já tinha uma ideia de fazer pinturas com significados. Uma pintura que tu Exatamente. tem que parar, analisar e ver o que de fato essa obra significa para o contexto inteiro. Como essa obra dos homens, da chuva de homens, né? Temos também a foto que tem o homem com uma maçã na frente do seu rosto. Todas estas obras que tu acabou de citar, elas têm algo em comum, que é essa ideia de você ter que analisá-la bem para compreender o que ela quer dizer. Além do fato surrealista, no caso. Tipo, Também. as pessoas estão voando, dá pra ver que os prédios ali no fundo dessa pintura aí, eles são bem anormais, eles não têm uma característica de Realmente. 3D como a Mona Lisa em si. Sim, tu vê Janelas também. irregulares, né, meu Uhum. amigo? Exatamente. As janelas irregulares. Tu percebe ali que o estilo das construções são mais realmente estilo europeu, porém ainda assim tu vê todo um abrangente de surrealismo contendo nestas obras. É bem massa. É bem interessante. Beleza, vou passar para a próxima. A próxima se chama Os Mistérios do Horizonte. A pintura retrata 3 homens quase idênticos novamente com chapéus de coco. Eles estão num ambiente ao ar livre no crepúsculo. Mas eu acho que quando que ele pintou isso, ele talvez quis representar ele e várias visões dele. Tipo, não é confirmado se ele tinha mesmo, mas talvez alguns transtornos de personalidade que é muito comum dos esquizofrênicos, que no caso pode ser ocorrido pela falta de dopamina, o que é muito comum naquela época até. E hoje? É, que tu se percebe muito também que esse é um tema, essa questão da depressão e de problemas envolvendo o psicológico dessa forma, elas existem há bastante tempo, mas não são notificadas e muito menos levadas a sério não faz muito tempo. Ainda bem que começaram a olhar para esses tipos de transtornos com outros olhos a partir de agora, né? Mas há alguns anos atrás não se olhava como se olha hoje para esses tipos de distúrbios e de problemas que, cara, levam pessoas a tristezas profundas, cara. E às vezes muitos pintores de várias épocas, tu percebe que tem momentos em que as obras, que normalmente refletem o que essa pessoa tá sentindo na hora, tu percebe uma tonalidade de cores muito escuras, num ambiente muito escuro, muito aparente tá muito frio, que normalmente se trata de talvez uma situação em que o pintor não esteja tão feliz, esteja se sentindo infeliz, triste, às vezes até depressivo. Isso. E, aliás, que depressão, ansiedade, essas doenças psicológicas profundas, elas são até que recentes, né? Tipo a nomenclatura delas em si, elas são Exatamente. novas. Exatamente, pois começou a ser de fato, até acho que pesquisado e se aprofundado mais nessas questões há muito pouco tempo. Sim. Antigamente a galera não tratava como depressão, essas coisas, como uma doença, como algo sério. Se tratava como a galera fosse uma frescura, só tá triste, daqui a pouco passa. Sim. E isso não só para depressão, como várias outras situações aí que mudou muito na nossa sociedade que vivemos hoje. Tem mais alguma obra para nós aí, Luiz? Antes de passarmos para a próxima obra, eu queria dizer mais uma característica sobre essa obra. Esses 3 homens, na real seria uma teoria. Esses 3 homens representam 3 realidades separadas de René Magritte. É uma teoria que, digamos, que é bem misteriosa, né? Opa, e sim. Bom, e só para acabar, essa obra foi pintada no ano de 1955. E sim, respondendo sua pergunta, meu querido amigo Pedro, sim, temos mais uma obra.
E essa obra se chama Espelho Falso, ou The False Mirror. O Espelho Falso é uma pintura a óleo de René Magritte, que retrata um olho humano num céu nublado. Apenas. Apenas. Cara, novamente ataca essa ideia de tu ter que observar todos os componentes para entender o real sentido. Muitas obras de surrealistas acabam vindo nessa mesma pegada de você ter que observar bem, analisar bem o que ela significa de fato. Exatamente. E essa Sim. obra foi elaborada no ano de 1922. Alguma Olha coisa lá. para falar, meus amigos, sobre as obras que vimos até agora? Acho que não, mas eu achei bem interessante as obras em si. E eu vi. Eu tava falando bastante sobre a questão química. Tem mais alguma, por exemplo, que a gente estava comentando muito sobre a depressão e sobre essa questão de tristeza. Tem alguma explicação química que as pessoas já, digamos, pesquisaram e descobriram sobre essa questão de depressão e coisa, além da que você citou? Sim, tem, que são conhecidos como os hormônios da felicidade ou quartetos da felicidade. Olha aí. Olha o Quarteto Fantástico. Olha só, o famoso. Ó, tem a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina, né? A Cara, dopamina eu falei particularmente, antes. a única que eu conheço é a endorfina. Eu Sim. também. Assim, a endorfina ela funciona como um analgésico e ela realmente é usada em alguns remédios mundo afora, né? Exatamente. Quando, por exemplo, alguém tem alguma lesão, alguma coisa, se utiliza a endorfina pra aliviar a dor. Isso. Uhum. É a endorfina, né? Por isso que finaliza a dor. Bom, essa eu não sabia. Essa Opa. sacada eu não sabia, mas. Ó, e, aliás, falando de, de dopamina, a serotonina, ela tem uma função parecida, aliás, que, que a sua falta causa Parkinson, esquizofrenia, depressão e insônia, né? Olha só, os famosos. Mas tu sabe o que causa a perda dessa dopamina? A causa não é muito exata em si, mas é geralmente por algum fato triste, algum fato que denote mais estresse de uma pessoa, principalmente um estresse psicológico. Daí, daí isso realmente a falta é bem ruim e geralmente o excesso é ruim também. Então é bom que fique numa média ali no ideal, na homeostase, né? Então, Mano, que, por exemplo, quando tu vai fazer um exame de sangue, aliás, eu fiz um exame de sangue recentemente, Ó. tu tem que ver que sempre tem que todas as coisas estarem numa média. Não pode nem estar mais, nem estar menos. Senão, sim. se tá menos é preocupante, se tá mais também é preocupante. Então sempre tem que ter o famoso equilíbrio, né? Isso. E aliás que a média ela pode variar de pessoa para pessoa, aliás. Que nem Que daí. temperatura de corpo, Uhum. que eu sei, que se eu não me engano, cada pessoa pode ter uma média de temperatura de corpo separada. Tipo, uma pessoa tem uma média, por exemplo, é 37, outra é 36,5, varia também. Isso. Uhum, sim. O corpo inteiro, assim, no geral, ele varia. Por isso que nenhum humano é exatamente igual. No máximo de aparência, em Isso no gêmeos. sentido químico. Isso. No sentido químico, biológico, físico. Compreendo. Pode continuar. Então, aí, aliás, tem a ocitocina, que tem a função de hormônio do amor, né? Que faz algumas contrações musculares, algumas de órgão e tal. E o excesso, o irônico aqui, é que a pessoa ela busca mais interação social, mas ironicamente ela não sente essas interações tão profundamente. Isso é bem até que estranho, né? Então é basicamente a pessoa, ela é extrovertida, mas ela não sente que é extrovertida.
É, Tipo sim, é mais ou menos isso. E eu vi aqui que também a causa ela pode ser falta de afeto. Isso é falta de afeto. Daí o cérebro ele faz a produção maior de ocitocina por causa dessa falta de afeto para a pessoa não ficar mal. Ou seja, o cérebro ele sempre quer o melhor pro corpo, porque se o Cara, corpo não então eu estiver fico bem- pensando que provavelmente essa ideia, olhando assim, falando da ocitocina, ela pode estar muito ligada também à questão dos psicopatas, né, mano? Aquelas pessoas que, tipo, elas matam e elas não se importam com o outro. pode Talvez ser. acredite uma situação aí de falta de ocitocina e existe uma explicação química para esse distúrbio que é as pessoas ah, psicopatas. Assassinos psicopatas, assassinos em série. Uhum, sim. Quem sabe, né? Uhum. Pois aí, o mais interessante é que tem alguns casos de animais que têm esse transtorno de sociopatia e psicopatia, e isso que é o É mais sério isso? estranho. Aham, sério. Animais? Uhum. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Pois é, eles são bem raros, mas tem alguns animais que realmente têm uma tendência a matar os próximos em si, mesmo não sendo canibais ou algo do tipo. Apenas pelo fato de querer matar. Isso é. Que então também pode ser ligado sim à questão da psicopatia. Porque Acho que tem sim. pessoas que simplesmente matam pela necessidade de matar alguém. É tipo, é que Não nem um por desejo. odiar, não literalmente por odiar ninguém, por não gostar de uma pessoa. Só ver uma pessoa na rua e sente a necessidade de matar alguém. É isso, é que nem o alcoolismo, o tabaquismo e tal. São como se fosse vícios. Uhum. Isso que é o mais Agora eu tenho uma interessante. pergunta. Por acaso o René Magritte fumava? Sim, sim, ele fumava bastante, mas eu acredito que ele não morreu de câncer de pulmão ou algo que tenha a ver com o fumo, mas eu não tenho certeza ao certo. Bom, essa parte, a única coisa que se é descoberta é que ele morreu de câncer, não se especifica de que tipo de câncer que ele morreu. Claro que pode deixar a entender que talvez ele tenha tido um câncer de pulmão, por ele fumar, mas não tem nenhuma confirmação exata que o câncer que ele pegou foi um câncer pulmonar ou de laringe que tenha sido relacionado à questão do fumo. É, isso. Bom, então a gente pode perceber, né, que falando de René Magritte, de suas obras, da sua vida e todas as ideias, a gente percebe que como tudo está muito interligado, né? Né? Tudo está sempre interligado, tanto a química está relacionada com o corpo humano e que isso pode se transparecer nas obras de um pintor. Pois é. É muito interessante, tipo, tu pensar que é bem louco de pensar isso aí, né? Que, tipo, o ser humano, ele transborda esses negócios de uma forma muito fácil, às vezes ele nem percebe. Às vezes, Pois. por exemplo, o René Magritte faz uma pintura com um céu todo cinza, tudo chovendo, tudo muito escuro, e nem ele percebe direito, mas ele fez porque ele talvez não estava se sentindo bem naquele momento. Uhum. É Como a quase gente uma não vê intuição. só ele, exatamente, como não só ele, como vários pintores que às vezes fazem obras alegres e coloridas e coisa, como às vezes faz obras com cores muito escuras, de tonalidade escura. Isso mostra muito como essa pessoa está se sentindo, não só nas cores, como até na forma de fazer as pinceladas. Às vezes tu vê quando a pincelada é mais suave, quando a pincelada é mais bruta, parece que o cara tá com mais, a pessoa está com mais raiva. Pois É bem interessante de se analisar esses tipos de comportamento do ser humano que, queira ou não, é uma espécie que, que necessita, eu acho, de um estudo maior sobre questões tanto químicas quanto até cerebrais, né? Que é muito fascinante tudo isso. Né? Verdade. Exatamente. O ser humano tem muito a ser estudado ainda. Pois é, muito. É que o ser humano ele conseguiu explorar cerca de 20 a 30% do seu cérebro, o resto não sabe como se utilizar e como funciona. É Sem tipo o contar que não oceano. sabe. Exatamente, Tipo o ser humano ele ainda tem muito a descobrir sobre si mesmo. Sim. Eu vejo muitos seres humanos querendo buscar vida extraterrestre, buscar
500 tipos de coisas diferentes, mas mal sabe sobre si mesmo. Pois Que é. é, o que é muito curioso, porque tu vê que tem muitas coisas que, por exemplo, a depressão, claro que se tem, claro, um baque familiar, uma tristeza muito grande, auxilia, mas não se sabe ao certo como que a depressão chega, assim, como que a depressão age, como que a depressão funciona. Não se tem 100% de entendimento sobre. Sim. E é algo que se tem que ter, se está tendo, obviamente, hoje em dia, muito mais atenção a isso. E é muito curioso, né, tu pensar que o ser humano ele evolui em tantas coisas, mas mal sabe sobre si mesmo. Sim, sim. O ser humano é um mar de descobertas e cabe a ele descobrir estes fatos. Bom, Ótima frase. então esse foi o Bar do Fagas, o nosso podcast. Eu Opa. espero que todos tenham gostado. E mais alguma coisa a completar aqui? Fiquem Oh. ligados na próxima edição. Atlântida. Próxima edição será como as baleias da Antártica podem reverter a situação financeira do Chile. Até mais. Brasil!